galera, mais uma terça-feira, vem com a gente, e é ao vivo, hein? Vem com a gente, vamos lá. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Meu irmão, aceita a provação que é submetida à vossa fé, pois ela há de produzir a constância que vai levar à perfeição. É feliz o homem que suporta, depois de provado, a vida vai saber viver. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá, mas porém, sem duvidar, pois aquele que confia o céu aqui na terra já pode desfrutar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Ninguém diga, quando for tentado, que a minha tentação vem de Deus, não, pois Deus não pode se inclinar a fazer o mal e a ninguém tenta. Cada um tentado pelas coisas do mundo é arrastado produzindo o pecado que gera a morte. Mas Deus tem um plano de salvação, não poupou seu filho amado para que sejamos santos. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá a você, mas porém, sem dúvida, pois aquele que confia o céu aqui na terra já pode desfrutar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Se alguém ouve a palavra de Deus, mas não se aplica em traduzi-la em atitudes, se parecer com aquele que cresceu, mas olha no espelho e vê seu rosto de criança. Eu sinto dizer, essa pessoa não cresceu. Não corra esse risco, por favor, meu irmão. E eu quero lhe dizer, chegou a sua hora de crescer. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Eu quero ouvir só você, a bateria e o contrabaixo, vai. Vamos parar. Vamos parar. De novo, vai, só vocês. Vamos parar. E agora, você, eu, a banda, todo mundo junto, vem comigo. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, e vamos todos parar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Dá comigo. Só fechar. Beleza. Maravilha. Pensei que vocês iam me deixar sozinho aí no final. Aí eu fiz toda uma... Mas tudo bem, vamos lá. Boa noite, galera PHN. Mais uma terça-feira. A nossa luta é comum. A nossa luta não é contra o pecador, por pior que ele seja ou por pior que ele esteja. Nossa luta nunca será contra o pecador. A nossa luta é contra o pecado que acaba com a pessoa. É o vício do cigarro, da maconha, da cocaína, da prostituição, da violência, da mentira, da corrupção. A nossa luta é contra o pecado. O pecador a gente acolhe, a gente sabe, todos nós já fomos
de uma maneira muito incisiva, assumida, diante das nossas fraquezas, diante dos nossos limites. Já fomos aqueles pecadores assumidos, até fazíamos propaganda do nosso pecado cometido. Mas um dia parou, um dia a gente entendeu, a gente cresceu, amadureceu, se encontrou com Deus, a gente criou família, educou filhos, e a gente chegou à seguinte conclusão: vale a pena, para ser feliz de verdade, lutar contra o pecado. Por quanto tempo? O único dia que nós temos na vida, hoje. Dia de amanhã não está pronto ainda, dia de ontem não existe mais, nós só temos um dia. Dê o seu melhor nesse dia e comece dizendo não ao pecado. Uma alegria muito grande receber você mais uma terça-feira, e obrigado por tudo aquilo que você tem feito pela Canção Nova. Esse programa só vai ao ar porque você é sócio comprometido conosco, sócio evangelizador, através do boleto bancário, através do débito automático. Você colabora com essa obra maravilhosa, você ajuda a manter obras sociais. Recentemente, o Monsenhor Jonas Abib celebrou uma missa maravilhosa da reinauguração do nosso posto médico Padre Pio, que atende aqui em Cachoeira Paulista cerca de 4.000 pessoas por mês, com remédios e consultas gratuitas. Então são vários médicos voluntários, médicos contratados, dentistas, que fazem um trabalho social fantástico. Talvez você não soubesse disso, mas você, quando colabora com a Canção Nova, além da programação via net, via rádio, via televisão, o sistema Canção Nova de comunicação, além de você manter isso, a obra Canção Nova também tem obras sociais, como o Hospital Padre Pio, um posto médico avançado. Uma população carente aqui da região usufrui desse benefício. E quem mantém? Você. Então, muito obrigado, Deus te abençoe, e é claro, estamos em plena campanha, nos ajude todo esse mês. É do fundo do coração que a gente diz, muito obrigado, tá bom? Tem muitos abraços para mandar ao longo do programa, porque estive em missão, e olha, semana passada quero agradecer ao Tiba, quero agradecer ao Peter, por ter feito um programa maravilhoso com a nossa querida Elba Ramalho. Foi lindo o programa, foi maravilhoso, e eu não pude estar aqui, estava em missão fora do país, mas eles deram conta do recado. São meus irmãos e a gente fica muito feliz. Programa de hoje, gente, programa de hoje, quando o pessoal aqui interno da Canção Nova, meus irmãos de comunidade, os colaboradores, souberam que era ele o convidado, mas foi um frisson só aqui na comunidade, porque ele tem muitos fãs, e é o tipo do fã diferente, aquele fã que admira o trabalho, o serviço prestado à evangelização a nível de Brasil. Ele hoje é o responsável pela Secretaria Nacional das Artes, é isso? Como eu disse, o Ministério de Música e Artes, né? Exatamente, foi o que eu falei, cara. Ministério de Música e Artes Nacional da RCC. Nós lembrávamos, né, sempre vamos lembrar do nosso querido Eugênio Jorge, que por anos foi o coordenador da Secretaria Davi, hoje então o Ministério de Música e Artes da Renovação Carismática Católica. Aproveito para mandar um abraço para a Kátia e para o seu esposo Sérgio. Grande Kátia, grande Sérgio, grande mesmo, porque são altos, né? Ali é um casal maravilhoso. Um beijo para vocês, estão aí no Espírito Santo, batalhadores, são fantásticos. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o que uma família bem estruturada, o que uma família que não precisou passar por grandes decepções, de educar os seus filhos, o que essa família pode gerar para a igreja. É o caso da pessoa que nós vamos entrevistar hoje, que você conhece, que eu vou chamar daqui a pouquinho, prepara o grupo aí, galera, que é fruto de uma família equilibrada, de uma família honesta, de uma família austera, de uma família que se respeita, de pai e mãe fiéis um ao outro, fiéis a Deus, que geraram para nós um dom, um presente para a nossa igreja. Eu estou falando e quero chamar aqui, vem para cá, o casal Francisco e Tereza e o meu amigo Juninho Cassimiro. Chega aqui, galera, uma salva de palmas quem está aqui, aplauda essa família maravilhosa. Vem para cá, mamãe Tereza, papai Francisco, é isso aí, por favor, sente. Juninho, seja bem-vindo ao PHN. Deus te abençoe, meu irmão, vamos sentar aqui. Antes de
começar esse programa, eu recebi hoje em casa uma visita de um amigo de infância. Amigo de infância que nos visita, a gente, por isso que eu estou muito alegre hoje, porque um bate-papo de 4 horas inteiras, tomamos café, comemos pizza, e viemos aqui. Eu estou falando do meu amigo Leandro Galdino, que é uma das pessoas mais ilustres da minha cidade, de Pindamonhangaba, onde ele está à frente de uma academia maravilhosa, Aerofísica. Mostra aquele rapaz simpático ali, ó. Isso, o mais fofinho ali. Isso. Ele é meu amigo. Ele era o centroavante e eu era o ponto esquerdo, não é, Leandro? Leandro, fala para todo mundo, por exemplo, eu era bom de bola ou não era? Mais ou menos, Leandro? Poxa vida, agora era a minha hora. Não, Leandro, você tem que falar assim. Desde os 12 anos, uma amizade aí de 38 anos. Obrigado por você ter vindo hoje aqui. Um abraço para a Cláudia, sua esposa, e para todos aqueles 800 alunos que frequentam a sua academia Aerofísica em Pindamonhangaba. Eu faço questão de pronunciar Aerofísica, porque olhando para você, eu olho para a minha infância, para a nossa amizade, um amigo que deu certo. Deus abençoe, viu? Grande abraço. Obrigado pela sua visita. Dito isso, Juninho. E aí, Dunga? Bem-vindo, irmão. Pô, obrigado, que legal, véio. cara. Que alegria poder estar aqui. Uma honra para mim ter você aqui. Muita alegria mesmo. Sou seu fã. Ô, louco. Não, verdade. Sou seu fã. Suas músicas aqui na Canção Nova, nas nossas formações, nas missas, aquelas coisas mais íntimas, quando a gente reúne a comunidade para rezar, as suas músicas são muito usadas aqui internamente, né? E algumas delas eu nem sabia que eram suas, né? E depois de muito tempo cantando, ministrando, chorando, rindo, repousando no Espírito, fazendo tudo, acontece tudo. Eu perguntei, mas de quem que é essa música aí? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Né? Mas de quem que é essa música aí? Essa música bendita aí, que faz todo mundo chorar, rezar. É do Juninho Casimiro. Eu falei, puxa, já era seu fã. Graças Obrigado por essa música. Só por essa música já valeu a sua existência aqui na Terra. Pode morrer já. É nada, morre não. Pode ficar aí um bom tempo aí. E seus pais, seu Francisco, meu xará, tudo bom? Tudo bom, Dunga? Beleza. Que prazer, viu? Que maravilha, hein? Uma alegria muito grande estar aqui. Nossa, quando o Juninho falou, eu falei, meu Deus, é verdade? Que coisa boa. Prazer Seu Francisco, que também é músico, né? Que gerou o Juninho, né? O genitor oficial desse dom de Deus para nós aqui na Terra, junto com a Dona Tereza. Bem-vinda, Dona Tereza. Deus abençoe. Muito obrigada. Que bom. Eu que agradeço por vocês terem feito esse convite para a gente. Uma família muito simpática, uma família humilde, uma família de Deus. E a gente vai, nesse primeiro bloco, contar um pouquinho dessa história, dessa família que deu certo, né, Juninho? Sim. Quantos anos você tem, Juninho? Tenho 35 anos. Casado. Casado. Minha esposa está esperando também nosso primeiro filho. Que beleza. Já sabe o que é? É menina. Menina. É Isabela. Minha esposa chama-se Rafaela. E nós estamos casados há 1 ano e 5 meses. E agora a Isabela nasce em janeiro. E fui gerado nessa família dos meus pais. Maravilha, hein? Que amo É demais. o primeiro neto que está vindo? Primeiro. Não, não, já é o segundo. Já é o segundo. É, a segunda. Segunda netinha. Porque a Que primeira beleza. também é Somos a em 3 Alicia. irmãos. 3 irmãos. A Elaine, que é a mais velha, que é a mãe da Alicia, da nossa primeira sobrinha, primeira neta. O Fernando é o do meio, né? E eu sou o caçula. Bom, para quem talvez esteja aí nos vendo agora, mas quem é o Juninho? Talvez você não esteja assim inteirado do assunto, do que é o Ministério da Música e das Artes dentro da realidade da Renovação Carismática Católica no Brasil. E diga-se de passagem, estou imitando meu amigo Neto, lá da Band. Ele que vai diga-se de passagem. Netão, aliás, um grande abraço, Neto. Se você não estiver vendo, não tem problema, os nossos amigos em comum vão dizer que eu te mandei um abraço, porque você mora aqui no coração. Te vejo todo dia em casa, à 1h da tarde. Pode acompanhar na Band, esse programa é maravilhoso, com meu amigo Neto. Neto, beijo no coração. Diga-se de passagem, né? Essa maravilha que é o Ministério da Arte e da Música na Renovação Carismática Católica. Então, isso tem uma coordenação nacional, né? Então, os músicos que servem, né, incluindo nós aqui, que também nos consideramos frutos e pertencentes à RCC do Brasil, e entendendo que a renovação carismática no Brasil, ela é uma das mais promissoras do mundo, né?
Então, talvez nós estejamos falando do epicentro do derramamento do Espírito Santo no mundo, né? Então, eu não estou exagerando dizendo isso, porque eu rodo esse mundo aí, e eu sei que nada acontece como acontece no Brasil, não se compara. E aqui nós estamos com um coordenador nacional do Ministério de Música e Artes. Quer dizer, não é pouca coisa, não. A responsabilidade que pesa sobre você É muito grande. é grande, né? Muito E a gente sabe que a humildade é o principal base para tudo isso. Mas tudo isso que você é hoje é porque existiu uma família que, inclusive, o seu pai te iniciou na música. Exatamente. Conta um pouquinho dessa história. Como é que é isso? Inclusive o Ministério Arcanjos, né? Foi meu pai que fundou. Foi seu pai que fundou, o qual você hoje faz parte. Como é que foi isso, Sr. Francisco? Conta para nós como é que é o Juninho inserido em igreja, desde pequeno. O que o senhor fez para os outros pais poderem imitar o senhor? Então, eu tenho que começar, Dunga, falando um pouco do que aconteceu comigo antes, né, até da gente ter sido casado. Nós tínhamos uma dupla, Nezinho e Valdemir. Né? Sertaneja? Sertaneja. Nezinho e Valdemir. E... O senhor era o Valdemir ou Nezinho? Não, eu sou Nezinho. Nezinho. Sou Nezinho. O Valdemir é irmão dela. Né? Hoje já está com Deus, um grande homem de Deus também. O senhor já conhecia a Terezinha na época da dupla? Já conhecia. Já dava umas paqueradas? Já, rapaz. É. Então, nós começamos a namorar. Cunhado santo! Nós começamos a namorar nesta comunidade, paróquia São José Operário. Noivamos, casamos e aí veio os filhos. Antes, cada filho que entrava naquele ventre, eu e minha esposa, nós orava. Mas orava mesmo, assim, eu colocava minhas mãos sobre o ventre dela e falava com Deus. Pedia sabedoria para educar os nossos filhos no caminho do Senhor, né? Esse era o meu pedido a Deus, orando, pedindo, falando para Ele, Senhor, dai-me sabedoria para mim, para minha esposa, para que nós possamos educar os nossos filhos no Teu caminho e fazer tudo com que eles cresçam conhecendo a Ti, conhecendo os vossos santos ensinamentos. E depois eu falava também, eu falei, se não for pedir demais, que eles sejam músicos, mas músicos do Senhor. Que maravilha, que oração bonita. É verdade, mas é verdade mesmo, era desse jeito, sempre, todas as vezes eu chegava, colocava minhas mãos sobre o ventre da minha esposa, ela também, né? E nós orávamos pedindo essa sabedoria, esta graça, para que eles crescessem conhecendo Deus, conhecendo o caminho do Senhor, sem desviar para lugares errados, né? E isso não quer dizer que nós somos perfeitos e nós somos assim... Deixa eu só fazer uma pergunta, para que time o senhor torce? É claro que eu sou corintiano. Então, o senhor pode não ser perfeito, mas está quase lá. Está quase, entendeu? Ninguém é perfeito, mas a gente pode aproximar da perfeição. O senhor está perto. Esse é o Dunga, é perfeito. É nós, mano. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Meu amigo Leandro não está gostando, não, ali. Leandro? E então era assim. Então, quer dizer, o senhor rezava. Dona Tereza, como é que era isso? Essa experiência de uma mãe gerando um filho. Hoje nós temos aí tantas ideologias, né, que não se permite mais sonhar com essa coisa singela, né, de um casal, marido, mulher, homem e mulher, né, gerando um filho, orando com a mão sobre a barriga da esposa grávida. Essa coisa tão linda, né, que parece que a sociedade não quer mais viver isso. A sociedade não quer mais entender que isso garante a existência da própria sociedade, né? Gerar um filho, independentemente se ele é músico, se ele é engenheiro, se ele é médico, se ele vai trabalhar recolhendo o nosso lixo, se ele vai capinar o nosso quintal, se ele vai salvar vidas, independente do futuro, mas gerar vidas, é uma coisa tão linda, né? E a senhora ali, grávida com o marido, orando por esse filho que a senhora nunca
podia imaginar que estaria num programa de televisão, em rede internacional, né, dando esse testemunho. O que a senhora pensava nesse momento? Eu nunca imaginava que ia ser assim, né? Mas a gente sempre teve o cuidado, igual ele disse, da gente orar por eles desde pequenininho e orientar desde pequenininho, colocando no caminho de Deus, ensinando a eles a perseverança com o nosso exemplo de vida, né? Porque a gente, como ele disse, desde que a gente namorava, a gente já participava da comunidade, viemos a casar e tivemos eles, e cuidamos para que eles seguissem o mesmo exemplo da gente até nos dias de hoje. Hoje, tem hora que eles sabem até mais que a gente. Puxa a gente, né? Puxa a gente. É verdade, você falando a verdade. Anima, né? Anima. Tem hora que está querendo desanimar em algum ponto. Não, mãe. Não, pai. Não foi nesse sentido, né? Então, que vocês eles sempre puxam a gente para o caminho, ajuda a colocar a gente mais também no caminho do Senhor. Inclusive, quando eles tinha na faixa mais ou menos de 7, 8 anos, né, 9 anos, por aí, às vezes a gente atrasava um pouquinho e eles falavam, mas olha a hora, a missa vai ser agora, vamos. Agora, São Francisco, isso com muita luta, a gente sabe que eu também sou fruto de uma família como essa, como a do senhor. Meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram, domingo é dia de missa, né? Nós tínhamos a roupa para ir para a missa, nós tínhamos o horário da missa, então, quer dizer, não tinha negociação. Missa é missa, domingo é domingo, horário é horário, e sempre na pobreza, sempre na luta, sempre na dificuldade, que eu me lembro dos meus pais ralando para colocar o arroz, o feijão, para pagar a luz, aquelas canequinhas de festa que tinha, que a gente guardava o dinheiro para pintar a casa no final do ano, dinheiro para comprar roupa no final do ano, sempre com muita luta também. Foi assim a história de vocês? Então, Dunga, os nossos 5 primeiros anos de casado, eu falo para você, foi difícil. Eu fazia parte da comunidade, aí era eu que cuidava das músicas na Santa Missa, né? Era o ministro de música da época. Era do grupo Exatamente. de oração. Já era da secretaria. Apesar que na época não era da renovação ainda, né? Não, ainda nessa época eu não era. Comunidade. E então, aí a gente já estava começando a renovação, sim. Você começou, o grupo de oração lá começou em 1980, né? Em 82 ela começou e em 83 eu iniciei também. E o Juninho nasceu em 87. 80. 80. E então, os 5 primeiros anos nossos não foi fácil. A gente não tinha aquele conhecimento ainda da renovação. A gente tinha graves problemas no sentido de... olha, parece que a ficha não tinha caído, rapaz, do casamento. Eu era desse jeito, por causa que eu cantava música sertaneja. Então, a gente saía bastante, fazia bastante show. Mas, olha só, eu estava na comunidade, fazia parte da comunidade, era eu que cuidava das músicas. Tinha um time de futebol de salão, olha só, tinha um time de futebol de salão. Você tomava conta do time? Eu tomava conta, eu era técnico desse time. E tinha a música sertaneja que a gente saía para fazer os Igreja, nossos... esporte e música. Será que combina? Puxa vida. Era desse jeito. Então, isso dificultou bastante, por quê? A minha presença com a minha esposa foi pouco. E isso afetou bastante nossa vida conjugal, né? Tinha algumas desavenças. Eu gostava muito da música e eu ficava cantando em bar, essas coisas, e isso me atrapalhou bastante. De tal forma que quando a gente viu que o negócio estava quase, a gente falou até algumas vezes em separação. E quando a gente percebeu que estava realmente muito avançado esse problema, aí a gente tinha alguns conhecidos da gente na comunidade de inteira confiança. Aí a gente chamou 2 casais, né? A tia Nair e o tio Juraci, o seu Jonatas e a dona Clarice. Pediram ajuda. Nós pedimos ajuda. Maravilha. Pedimos ajuda. Maravilha. Porque a gente viu que a gente tinha um amor muito grande. A gente se amava. Nos amamos, né, Moi? Com certeza.
Então, era aquele amor forte que estava dentro de nós. E a gente não queria deixar escapar isso daí, né? Então, a gente chamou esse casal e eles nos ajudaram muito, muito, muito mesmo. Devemos muito a eles, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu superar, né, todos esses problemas. E, graças a Deus, estamos aí. Aí aconteceu na nossa vida de conhecer a renovação carismática, né, católica, que foi o nosso irmão, um senhorzinho de idade, que foi na nossa comunidade, buscou fora, foi até em Minas, né, que ele conheceu primeiro e trouxe para a nossa comunidade, formou o grupo de Seu oração. Talísio. Começou o grupinho de oração nas casas, né, com as 3 famílias, ele começou esse grupo de oração. Depois, um certo dia, ele levou para a igreja. O grupo de oração pediu autorização do padre, ele levou para a igreja e ele me convidou, porque ele já participava da comunidade há mais tempo e ele era mais firme do que eu, né? E eu era mais ou menos, eu não era muito firme, não. Aí, quando esse senhor me convidou para participar do grupo de oração, nossa, aquele momento que aquele senhor me falava de Jesus, do que Jesus tinha feito na vida dele, aquele primeiro encontro que ele teve, aquela presença do Espírito Santo, nesse encontro que ele teve, através da oração de 2 irmãs, 2 freiras que oraram por esse senhor, o seu Dalísio, o senhor de idade, ele me convidou. E naquele momento que ele me chamava, que ele me falava do grupo de oração, que ele falava o que era o grupo de oração, eu já sentia a presença do Espírito Santo. Meu coração já começou a queimar só do convite daquele senhorzinho me chamando. E eu lembro até, é muito engraçado, porque era um dia de um jogo, era a Copa do Brasil, e ele me falava tanto de Jesus, me falava tanto daquela maravilha, e eu ia me envolvendo tanto naquela presença do Espírito Santo que passava dele para mim, para o meu coração. Eu lembro que a gente se descuidou quando não tinha mais ninguém na rua. É igual hoje, minha filha. Todo mundo... Já estava esquecendo já que tem jogo do Brasil hoje. Aliás, estava todo mundo dentro de casa para poder assistir o jogo do Brasil, nós 2 lá falando de Jesus. E ele me convidou para a próxima terça-feira participar do grupo de oração, né? Aí, graças a Deus, eu fui e nunca mais parei. Maravilha. E a nossa vida, cada dia, foi melhorando. Igual ele falou, essa situação difícil que a gente passou primeiro, foi melhorando e só temos que louvar a Jesus e bendizer o Senhor. Amém. Por esse encontro maravilhoso, por esse Juninho, dia, por esse convite. Juninho, você é fruto da renovação carismática católica mesmo. Exatamente, desse jeito. Não podia dar em outra coisa a não ser... Pois é, rapaz. Quando eu vou me apresentar, quando eu começo dos encontros aí, pregando no lugar, eu sempre falo assim, eu não sei o que é não ser carismático. Eu não sei o que é isso. O que é não ser carismático? Porque minha vida toda, desde que me entendo por gente, foi na renovação carismática, foi nesse berço aí mesmo. A mãe cantando para você em línguas, para você dormir, né? O pai já pedindo, profetizando sobre você. Eu lembro de uma cena que a gente, na nossa casa, era uma casa de oração, os irmãos do grupo de oração sempre iam. A gente era muito novinho, né? E como nossa casa era uma casa bem humilde, nós tínhamos 2 cômodos, e eu e meus irmãos dormiam na cozinha. Era 2 sofás lá, o sofá que virava a cama, e mas a oração acontecia na minha casa, e a oração dia de sábado, 6 horas da manhã. Sábado, 6 da manhã, uma boa horário para grupo de oração. Bom horário. Aí, não, era a oração de fortalecimento que eles chamavam. Cara, e a gente era muito novo, e o pessoal do grupo de oração ia para lá, e a gente acabava rezando junto, senão, ou se a gente não fosse dormir, como não dava por causa do barulho, então vamos rezar junto. E era sempre muito cedo a gente participando desse meio carismático. Vamos lembrar um pouquinho do que era esse momento. Pega o violão aí, pega o microfone aqui. Pai e filho, Francisco e Juninho Casimiro, pai e filho cantando. Você que está aí nos vendo nesse momento, é para você entender o que uma família pode gerar. Hoje estamos falando sobre o coordenador da Secretaria de Música e Artes da Renovação Carismática Católica no Brasil. Um país que mais se entende como sendo o local onde o derramamento do Espírito Santo acontece. Isso não é de hoje, não. Mas hoje, o Juninho, tão conhecido no Brasil, tão amado, tão assim, admirado, contando um pouquinho da simplicidade da sua história, para você saber que uma família estruturada pode gerar muita coisa para Deus. Vamos ver os 2 cantando. Uma palhinha, um pedacinho.
Como é que era o Ah. grupo de oração daquela época? Inclusive, eu até queria fazer um apelo, Dunga, para todos os grupos de oração. Gente, não esqueçam das músicas antigas. Por favor, por favor. Olha, sinceramente, foi essas músicas aí, esses cantos aí que Verdade. me ajudou na minha conversão, que me ajudou a me aproximar mais de Deus, sem dúvida. O padre Jonas, a Bibi, e tantos outros, né? Foi muito bom. Essa música, inclusive, eu acho que é dele, ou eu sei que ele canta. Com certeza ele gravou. Cristo Essa Amigo. música aí. Cristo Amigo. Vamos lá. Cristo, Amigo, Cristo, irmão, a paz invade meu coração. Vossa presença se faz sentir humildemente. Venho pedir, purificai, Senhor, as minhas mãos, santificai, Senhor, meu coração, minhas angústias acalmareis, deixando em mim, Senhor, a vossa paz. Eita, coisa boa. Pode aplaudir você que está aqui vendo o programa hoje. Se o Padre Jonas estiver vendo o programa, você pode ter certeza que ele está chorando. Talvez ele esteja descansando, claro, pelo horário. Mas essa música é uma das músicas preferidas dele. E quando ele foi para o estúdio, ele deu o melhor. E ele é uma música que sempre ele gostou de cantar. Quer dizer, você cresceu assim, irmão, então. Foi nesse clima pois é, que o Ministério da Música começou a ser, digamos assim, talhado em você. lógico que o que eles contaram é tudo muito vivo em mim ainda. E eu quero fazer questão de poder falar isso também aqui na Canção Nova, na sua presença, porque realmente nós, no começo, nós tínhamos vocês sempre, temos ainda vocês como referência, pessoal da Canção Nova. Ouvi muito aquela banda Canção Nova ainda da sua época, Flavinho, Adriano, na época que vocês cantavam juntos. Meus pais nos levavam para aqueles cenáculos do Murubi. Eu não faltei um. Dunga, todos os cenáculos. Chegava cedinho também, 4h30, 5 da manhã, panela de pressão, frango com batata, aquela Exatamente. coisa. Farofa e mais alguma coisa. Eita, coisa boa, hein? E a gente cresceu. Eu não levava nada, comida de todo mundo. Nossa alegria como criança era dar a volta no Murubi. Então a gente ia para o último anel, ia lá para cima, ficar andando para ver as faixas de quais estados que eram. E a gente cresceu exatamente nesse ambiente, graças a Deus, nesse meio carismático, tendo vocês como referência, meus pais nos ensinando sempre. Foi exatamente nesse mundo. O Juninho deu algum tipo de problema ao longo da vida ou sempre foi um filho equilibrado? Ih, coçou a cabeça, por quê? É igual você falou, perfeição, né? Infelizmente. Um dia a minha esposa falou assim, ela falou assim, se alguém chegasse em mim e perguntar, durante toda a sua vida, o que você viu mais difícil na tua vida? Ela falou que responderia, educar filhos, né? Educar filhos. E, olha, sinceramente, Dunga, a gente trazia eles muito ali, sabe, na corda curtinha mesmo, na redinha curta,
justamente para evitar, né, de caminhar em lugares errados, amizades erradas também. Educar é isso, né? A gente aconselhava muito, né, muito mesmo, mostrava como que é o mundo lá fora. Esse cuidado eu e minha esposa tivemos sempre, né, de estar mostrando para ele, porque a gente viveu, né, a gente teve essa. Deixa eu contar uma coisa muito interessante. Quando a gente era muito pequenininho, eles faziam com que a gente meditasse a palavra. Então, eles sempre reuniam meu pai. Pequenininho, que você disse quantos anos? Mais ou menos? A gente devia ter uns 7, 8 anos. 7 anos, vai meditar a palavra com 7 anos. Vamos lá. Aí e meu pai tinha um jeito de chamar a tropa, né? Elaine Fernando Júnior. Cara, quando falava desse jeito, Não dá para ver. Nossa, na hora. Aí o que foi, pai? Reunião de família, oração da família. Então a gente ficava lá em torno da mesa. Aí ele lia um trecho do Evangelho. Aí falava para assim, Elaine, o que você entendeu? Aí a Elaine tinha que falar o que ela entendeu. E por ordem, né? Qual é o próximo? Fernando, o que você entendeu? Aí o Danda ficava assim e tal, dava enrolado, mas falava alguma coisa. E eu? Não sobrava Não nada. sobrava o quê pra mim? Eu era o caçula. Eu falava, eu entendi o que eles entenderam. Mas eu lembro que eles sempre faziam isso. Pegavam o Evangelho, lia para nós e falava assim, o que vocês entenderam? E um outro fato também que eu acho muito interessante contar, que na época foi muito, para nós irmãos, foi muito chatinho. Mas eu lembro da intenção do meu pai, que foi muito boa. Hoje a gente agradece. Mas na época, eu não sei se ele nem sei se ele gosta de que a gente lembre disso. Mas ele trouxe para nós um presente embrulhado. E a gente, todo assim, meu pai falou, olha o que eu trouxe para vocês. A gente todo feliz, assim, para saber o que era. E a gente tinha um sonho de ter videogame, bicicleta, essas coisas. Mas era um presente que dava a impressão que era um videogame. E a gente ficou lá todo encantado. O que será, tal? E daqui a pouco, adivinha o que é, tal? E a gente foi e falou assim, pai, não sei. A gente com medo de falar que era. Depois ele foi e abriu um pedacinho da caixa, assim, mostrou um pedacinho do material. Parecia muito com videogame. E a gente foi e gritou, é um videogame! E ele foi meio sem graça, né? E falando meio de falar que não era, e falou, mas acabou parecendo que era. Quando ele foi abrir, era um gravador, aqueles rádio gravador, que colocava fita e gravava. A gente ficou assim, murchou na hora. Um gravador. Que legal, pai. Que bacana. Sempre quis ter um gravador. Sempre quis ter um gravador. Na hora, lógico, foi decepcionante, mas depois a gente entendeu que a intenção dele era qual que era? Pegar as fitas e gravar a gente ali, naquelas fitas cassete. E a gente se divertiu muito, assim, cresceu muito, porque a gente pegava as músicas e gravava. Meu pai pegava, vamos gravar hoje? Então, a nossa diversão passou a ser exatamente com a música. A intenção dele era exatamente fazer com que a gente progredisse na música. E, bom, é uma história que a gente sempre se diverte, brinca muito com isso. Prepara a música para a gente encerrar esse bloco. O programa é bom é assim, o programa é bom voa, né? Olha, para você ter uma ideia como o programa é bom, a minha filha, o namorado dela, vieram ver você aqui. Nunca aconteceu isso no programa. Cadê? Lá, aqueles dois lá no final. Olá, Priscila tudo bem? e esse Patrick. Olá, Priscila. Souberam que seria você, vieram para o programa. Isso aí é inédito. Pode colocar no seu currículo lá. É inédito. Tá aí. Bom, eu quero agradecer ao seu Francisco, a dona Tereza. O primeiro bloco, eu quis que vocês, eu também quis, porque a nossa produção quis que vocês estivessem aqui, para que o Brasil conhecesse vocês, porque o Brasil já conhece o filho de vocês. Agora eles sabem por que o filho de vocês é o Juninho Casimiro, que é o coordenador do Ministério de Arte e Música da RCC. Vocês estão de parabéns. Deus os abençoe. Permaneçam conosco aqui Amém. Mas muito obrigado. Deus abençoe. Nós que agradecemos, Dunga. Deus Sinceramente, abençoe de coração, Obrigado. foi muito Deixando bom. assim, uma mensagem para os pais que permaneçam firmes. Fica firme com seus filhos, sejam exemplos para seus filhos, caminhem juntos na igreja, não coloque seus filhos. Tem pais que mandam os filhos para a igreja e não vão, né? Então, seja exemplo, que os pais têm que ser exemplo para os filhos permanecer, caminhar junto com eles, vendo o exemplo deles. Sejam perseverantes também. Isso aí. Vamos encerrar o bloco cantando, só que hoje eu estou de folga aqui, praticamente de folga. Juninho, o que você canta para nós? O convívio dos eleitos. Vamos lá.
Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. O meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de valor. Nada me atrai. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, nada. Não quero as honras, nem quero riquezas. Quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus.